A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmão em Cristo Jesus. A quem está falando é o pastor Eduardo, do Ministério da Casa de Oração Jesus é a Salvação. Então, meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez, fazendo um vídeo direcionado pelo Espírito Santo, né? Eu não sou de gravar vídeo, mas se eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo e que ele venha santificar, que ele venha se revelar através da minha vida, e ele me ordenou de deixar uma palavra para o teu coração nesta linda tarde. E esta palavra, depois você pega a sua Bíblia, se você tem Bíblia na sua estante, aí em cima, perto da sua televisão, e depois você medite, que Deus vai falar mais profundamente com você. E a palavra que eu vou deixar para o teu coração fica Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12, que vai dizer assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem interessante, meus irmãos, que Jesus ele está pregando para uma multidão. Por quê? Porque muitos duvidavam que Jesus ele era o Filho de Deus. Então o Evangelho de Cristo Jesus ele vai nos revelar que Jesus ele é o enviado de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus ainda se importa comigo e com você. Jesus ainda se importa. Porque se Jesus não se importasse, Jesus não teria se entregado em meu favor e em teu favor. Então Jesus se entregou por um pecador como eu e como você. Nós não somos merecedores da palavra, nós não somos merecedores da palavra de Deus, nós não somos merecedores do Evangelho de Deus, nós não somos merecedores da graça de Deus, não. Mas Jesus, mesmo assim, ele se entregou em nosso lugar. Jesus, ele não tinha culpa de nada. Jesus, ele era um Cordeiro de Deus. Se tornou como um homem. Se tornou como servo. Negando a sua natureza de Deus. Para se tornar servo. Porque Jesus ele não veio a este mundo para ser servido. Jesus veio a este mundo para salvar uma nação pecadora. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus ele veio para aqueles que estão andando em trevas. Então por isso que ele vai dizer que Jesus é a luz do mundo.
E se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não se entregou totalmente para Jesus, ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo você se consertar com Deus, porque você está vivo, você está respirando. Agora, no momento a gente morrer em trevas, morrer no pecado, morrer na prática do pecado, aí já não há mais tempo de nós se arrepender. Porque Deus está dando tempo para a nação se arrepender. Muitos já foram, tiveram a oportunidade de se arrepender. Às vezes estiveram até no leito de hospital, mas não se arrependeram. É por isso que Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele nos oferece vida eterna. Quem anda com Jesus e obedece os seus mandamentos, isso é uma prova que você ama a Deus. Então isso é um compromisso que eu e você temos com o Senhor. Então Deus está fazendo um convite para todos nós. Então você que está andando em trevas, você que ainda está na prática do pecado, se desperta, porque eu quero dar um aviso agora. Jesus está voltando. E os pregadores do Evangelho estão pregando arrependimento, estão pregando a sua vinda. E se você endurecer o seu coração, vai chegar um momento que não vai ter mais tempo de você se arrepender. Porque Deus está dando tempo demais para o seu povo se arrepender da prática do pecado. Então, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é esse. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é pregar sobre arrependimento. A pregação de João Batista é a pregação de arrependimento, a pregação de renúncia. A primeira pregação de Jesus, ele disse: arrependei-vos vós dos seus pecados, porque o reino do céu já é chegado. Então Jesus, ele tudo o que ele quer é que nós abandonemos o pecado. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Então esta é a palavra que eu deixo para o seu coração. Amém? Se o Espírito Santo me direcionar, eu trago outra palavra para o seu coração. Então essa palavra é palavra de despertamento para mim e para você. Você que está distanciado, você que está afastado, volte, porque ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de buscar a Deus, quanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe sua vida e abençoe toda a sua família. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém?